Meu caro rubro-negro, troca de passe na área e aqui não é diferente. Flamengo recalcula a rota porque não pensa só em cair no Carioca, mas aumentar o número de jogos com a posição que se encontra hoje. E aí, o que se diz? Vamos ver aqui o que o Mansur tem a dizer com relação a tudo isso. Eu quero dar os créditos ao Sport TV, o grupo Globo, link abaixo aqui para conferir. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, mete o dedo no like, ative o sininho para receber nosso material e bora lá, porque mais Flamengo... Vamos continuar falando sobre esse assunto um pouco mais, porque sim, o Flamengo tem sido o centro das discussões, tem utilizado a garotada nesse início de temporada para o campeonato estadual, para o campeonato carioca, e o fato é que os meninos nesses jogos não conseguiram se sair tão bem, foram... Em 3 jogos, conseguiram conquistar só 1 ponto, ganharam só 1 ponto. Tiveram aí problemas para enfrentar as equipes que enfrentaram, mas agora o Flamengo talvez tenha que mudar o seu planejamento justamente em função de estar na lanterna do seu grupo no Campeonato Carioca. Então, pode ser que isso aconteça no fim de semana ainda, logo depois do jogo. As notícias que a gente tinha era de que o Flamengo não iria mudar seu planejamento. Mas começa a semana e o clube percebe que até institucionalmente talvez não seja a posição que o Flamengo deveria estar ali na lanterna do grupo do Campeonato Carioca, porque vai ter jogos a mais se... por acaso, se ver diante da disputa do quadrangular contra o rebaixamento. Vamos saber mais notícias do Flamengo com a Duda Dal Ponte. Ela acompanhou, inclusive, a apresentação de um novo reforço. O goleiro Andreu já está na área, já deu sua primeira entrevista e se apresentou um pouco melhor para a torcida. A Duda Dal Ponte traz os detalhes para a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Na tarde dessa segunda-feira, o goleiro Andreu, de 24 anos, foi apresentado oficialmente aqui no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. Andreu foi revelado pelo Botafogo e estava no Gil Vicente de Portugal. Agora chega ao Flamengo para ser o segundo goleiro e disputar a vaga com o goleiro titular, o Rossi. Ele chega com um contrato até o final de 2029. Na entrevista coletiva, o Andreu contou que foi difícil acreditar que o Flamengo tinha feito uma proposta para ele. Ele disse que demorou a cair a ficha de que tinha chegado ao Flamengo. Até porque esse não era um sonho só dele, mas também da família, dos pais. Pai e mãe, ambos já morreram, eram flamenguistas e tinham um sonho de ver o filho jogando no Flamengo. O Andreu contou também que ontem foi até Duque de Caxias, visitou o campo em que ele começou a jogar futebol e foi recebido com muita festa. Vamos ouvi-lo. Uma história assim muito tranquila, porque eu chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, do Duque de Caxias, onde eu fui nascido e criado. Recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, de quando eu comecei meus primeiros passos no futebol. E aquilo mostra que estou aqui hoje, representando o Flamengo em primeiro lugar, represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci. Então eu fico muito feliz e honrado com isso. E tem uma história na minha família, meu irmão também é goleiro, ele que me incentivou a se tornar goleiro. Como assim, toda criança no futebol você tenta em outras posições e tudo mais. E até um dia ele conversou comigo e falou assim, acho que seria legal, você tem tamanho bom e tem, acredito que pode se tornar assim, um grande goleiro. E eu comecei no futebol, assim, na escolinha onde eu nasci. E ao longo do tempo fui desenvolvendo muito gosto e amor pela posição. E fico muito feliz com isso. Como você também tocou no assunto, a questão da minha mãe. Minha mãe é a pessoa que me incentivou muito, porque quando eu comecei no futebol já não tinha mais o meu pai presente. E já havia falecido. E a minha mãe foi a pessoa que me incentivou a todo momento. Sempre me deu apoio, nunca me deixou desistir, porque passamos por um momento de dificuldade, assim como todos na vida temos. E ela sempre esteve ali nos apoiando, nunca deixando, como se diz, a peteca cair. Sempre dando total apoio e totais condições para que eu pudesse trabalhar e desenvolver um excelente trabalho. Andreu estava jogando em Portugal, a última partida dele foi no dia 2 de janeiro contra o Sport, então está com ritmo de jogo e pode ser um dos reforços para o jogo do Flamengo de quarta-feira contra o Vasco pelo Campeonato Carioca. A ideia do Flamengo era colocar os profissionais para jogar só no jogo contra o Fluminense no final de semana e colocar os titulares só na partida do dia 28 de janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. Mas por conta dos resultados nesse começo de Campeonato Carioca, que o Sub-20 conseguiu apenas um empate
e 2 derrotas, o planejamento inicial mudou. E agora o Flamengo está estudando quais jogadores do profissional vai levar para essa partida contra o Vasco na quarta-feira no Maracanã. Amanhã tem o último treino antes dessa partida e aí sim a gente deve ter as definições de quem vai ser relacionado para essa partida ou não. Ainda sobre o mercado, em breve, o Flamengo vai enviar uma proposta ao West Ham, da Inglaterra, pelo Lucas Paquetá. A expectativa é de que esse negócio gire em torno de 40 milhões de euros, o que seria a maior contratação do futebol brasileiro. Há otimismo aqui no Ninho do Urubu para que tudo se desenrole ainda essa semana. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Abração, Duda Dal Ponte com todas as informações do Flamengo pra gente. Vamos colocar na tela como é que tá a votação aí na nossa enquete do dia. Priorizar ou não priorizar os treinos? Deve colocar força máxima no estadual? As equipes que disputam agora, nesse início de temporada, os campeonatos regionais, e a gente tem um empate absoluto, 50-50. A galera tá dividida. Tem muita gente que acha que os times têm que priorizar os treinos. Metade da nossa enquete está pensando assim e metade da nossa enquete está achando que tem que priorizar os estaduais. Bom, essa é uma grande discussão que teremos aqui ao longo do Troca de Passes de hoje, junto com vocês que estão participando da votação e estão contribuindo para o debate também, com certeza. Agora vamos falar um pouquinho desse reforço que chega para o Flamengo, o goleiro André. Eu não acho que ele chega exatamente para ameaçar de alguma forma a titularidade do Rossi, nem para fazer sombra. Eu acho que ele chega para compor elenco, acho que ele chega para uma eventualidade. Pode ser que o clube precise desse goleiro e aí tem essa opção, um goleiro que vem do futebol português, tem 24 anos, contrato até 2029 com o Flamengo. Ele é o segundo reforço, o primeiro contratado foi o zagueiro Vitão, mas pode ser que já tenha uma oportunidade então agora nesse planejamento que pode ser revisto, Bastos, pelo Flamengo. Discordo de você. Tu acha que ele faz sombra? Faz sombra, é um bom goleiro, um goleiro jovem, um goleiro que evoluiu muito na Europa e sai do Botafogo cru, realmente, para algumas coisas, e aí foi ganhando confiança. O goleiro precisa de jogo, e ele com 24 anos é um goleiro novo ainda, evoluiu na questão de jogo com o pé. O Rossi, logicamente, é o principal goleiro, um dos ídolos da torcida, ganhou o título no ano passado sendo protagonista também, e eu acho isso muito importante. As classificações do Flamengo na Libertadores, numa delas ele foi protagonista defendendo pênalti, mas ele precisa de sombra também. Ano passado ele estava bem relaxado, e se ele já bem relaxado, ele conseguiu ser esse goleiro que ele foi, com a sombra ali de um jogador que vem da Europa com sedento para jogar, ele vai evoluir mais ainda, e só quem ganha é o Flamengo. Tu acha que ele pode agora ter essa primeira oportunidade, já que estava jogando em janeiro, a Duda bem nos falou nas suas informações, estava jogando no Gil Vicente, pode ser que agora, nesse novo planejamento, entre em campo e vista já, de fato, a camisa do Flamengo, Mansur? Eu acho que a questão nem é o disputar agora a posição, tirar eventualmente o Rossi de uma possível zona de conforto que aconteça. Eu acho que a grande questão é que o Flamengo não tinha um segundo goleiro com jogo. Se o Flamengo precisasse de uma emergência de um goleiro para um jogo decisivo, por exemplo, o Flamengo precisa ter um nome que tem algumas partidas. O André vem de uma temporada em que ele jogou bastante, está jogando com regularidade, está alcançando algo que para um goleiro é importante. O Flamengo não tinha isso no seu elenco. Teve agora a saída do Matheus Cunha. Tentou o Brasão, né? Tentou o Brasão. Claramente o Flamengo estava tentando ter um segundo goleiro mas vem para um contrato longo, é um investimento que o clube faz também de um contrato longo. A gente não sabe como vai caminhar o Rossi desse período. E o Flamengo também, ao mesmo tempo, eu imagino, prepara um goleiro para, numa eventualidade, ter um substituto caso o Rossi venha a sair por alguma razão. Tendo em vista que o Fábio joga até os 47, eu acho que vai jogar. O André tá novo ainda, tem mais 23 anos aí de carreira. Tem muito chão pela frente. E é legal também ver isso, né, dos jogadores tendo essa longevidade. Isso inspira, provavelmente, jovens como o André e tantos outros que têm essa idade ainda muito nova, eles são novos, né? 24 anos ainda é muito novo, especialmente para a posição de goleiro. Mas eu digo para aqueles que podem prolongar um pouco mais a carreira, né? A gente vê aí o Everton indo pro Grêmio, ele tem 38 anos, daqui a pouco ele vê, o Fábio tá lá com 45, por que eu não posso ir um pouco mais, né? Isso aí. Eu acho isso, assim, os goleiros, eles por si só já jogam mais tempo do que os jogadores de linha, e hoje você tendo um Fábio como uma grande referência, né? E aí o Fábio ele não só faz parte do elenco do Fluminense, mas é um grande líder e um grande goleiro, um dos principais goleiros do futebol brasileiro, com 45 anos e renovou até 2027. Então ele vai até 47 anos
com certeza jogando em alto nível. Isso aí tem que ser referência. E tem uma questão, o Andrew estava jogando todos os jogos do Gil Vicente, o último dele dia 2 de janeiro. Isso. Eu não me surpreenderia se nessa tentativa de dar uma encorpada na equipe sub-20 com alguns jogadores do elenco principal que já estejam em melhores condições, ele por estar no meio de temporada, eu não me surpreenderia se for ele o escolhido para começar esse jogo. Exatamente. É uma questão que eu trouxe aqui para vocês, porque eu acho que isso pode muito acontecer. Ele e o Vitão, inclusive. E uma das coisas que o goleiro sempre reclama quando entra, o Carlos Miguel, se a gente for lembrar, o primeiro jogo dele foi contra o Flamengo no Maracanã. Não estou sem ritmo de jogo. E ele está com ritmo de jogo. Então é importante o Felipe aproveitar isso também, né? De alguns jogadores que também terminaram no ano passado sem jogar tanto assim, botar para dentro de campo. Até porque eu sou de acordo de que se os meninos não estão respondendo, você tira a pressão dos meninos que ainda estão em formação. Pode ser um vexame histórico o Flamengo brigar por esse quadrangular. É um vexame histórico. E o Flamengo tem 2 jogos dificílimos, Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense, o Flamengo pega ainda. Então, o Flamengo só tem 3 jogos para fazer no campeonato, né? E aí é muito difícil, né? Então, botar essa pressão toda nos meninos, eu acho que por isso que o Flamengo também mudou a rota aí. No Sub-20 não dá para ir até o final. O Flamengo só tem os jogos contra Vasco, Fluminense e Sampaio Correia para fazer. Porque ele antecipou o jogo com a Portuguesa. Da quinta rodada. Isso, em função da remarcação da Supercopa do Brasil, do jogo contra o Corinthians. Eu não mudaria nada do que está planejado em função de classificar no Campeonato Carioca. Acontece que, nesse momento, as questões se juntaram. Classificar e não cair se juntaram numa mesma discussão. Porque ou você classifica ou você vai para esse quadrangular que vira um enorme estorvo no restante da sua temporada, inclusive em meio às competições mais importantes. E aí sim eu imagino que faça sentido, não pela classificação no Carioca, mas primeiro, o Flamengo tem uma questão que ele se apega muito, e é natural, que é uma questão histórica do clube de nunca ter sido rebaixado. Então, você está submetido a essa questão no Campeonato Carioca, é um desconforto, é um constrangimento e é um risco de você continuar com o Sub-20 e acontecer eventualmente um rebaixamento que marque a sua história e depois não tem como consertar. O não ter sido rebaixado, após acontecer uma vez, deixa de existir, né? Então, é algo que só se perde uma vez, entre aspas. Então, aí neste aspecto eu acho compreensível fazer alguma adaptação. Traz alguns jogadores que tenham se apresentado melhores, vai tentando revezar minutos entre eles e mesmo assim nada te garante que você vai ganhar os jogos, ainda mais os clássicos contra Vasco e Fluminense, que são jogos mais difíceis. Mas o Flamengo vai precisar algum ponto nesses clássicos, depois ganhar o jogo do Sampaio Correia, aí é possível que ele encaminhe ali pelo menos uma fuga desse quadrangular, e aí o prêmio, entre aspas, é a classificação para as quartas de final do Carioca. É isso, e soma-se a todos esses fatores aí que o Mansur já traz, também o fato de serem 2 clássicos, né? A gente está falando de clássicos e essa rivalidade colocada à prova daqui a pouco, diante desses jogos que a base não conseguiu mostrar o desempenho que se esperava e com os resultados que teve, faça com que a mudança de rota ela aconteça. Então, o jogo contra o Vasco, Flamengo e Vasco, esse clássico no Maracanã, é quarta-feira, dia 21 de janeiro, a partir das 9h30 da noite, a bola rola para essa disputa. O Flamengo já jogando no Maraca, que estava passando por alguns ajustes no seu gramado, enfim, fazendo a recuperação do gramado. A gente tem uma virada ali, ó, na enquete, ó, priorizar o estadual, 52% contra priorizar treinos, 48%. A gente teve um empate ali em algum momento e agora priorizar o estadual, a nossa audiência acha que é muito importante nesse momento e é o que tudo indica, é isso que o Flamengo vai fazer já no jogo contra o Vasco. Bom, esse aí foi o troca de passe e aqui, Andrew, que tá disponível ali já para estrear agora, nessa quarta-feira. Eu acredito que vai ter mais alguns titulares ali para reforçar o Sub-20. Eu acho que a comissão técnica também deveria estar na beira de campo ali já para dar o pontapé inicial para a temporada. É um clássico, e clássico não pode bobear, né? E logo em seguida tem o outro contra o Fluminense. Aí vem o Sampaio Correia, vem o São Paulo e o título contra o Corinthians lá, que é da Supercopa. Enfim, vamos torcer pro Flamengo que vai dar certo aí, o planejamento dele, teve que adiantar, mudar a rota, mas de fato, normal isso aí. O vídeo é só, se gostou se inscreva aqui no nosso canal ASR Fla, ative o sininho abaixo, deixa seu like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.